Esta é uma era em que o estado de espírito decide a sorte das pessoas, e não a sorte decide o estado de espírito. Winston Churchill. Os homens consideram seus humores demais como efeitos e não suficientemente como causas. Os humores são atividades imaginais sem as quais nenhuma criação é possível. Dizemos que estamos felizes porque alcançamos nosso objetivo, não percebemos que o processo funciona igualmente bem na direção inversa, que atingiremos nosso objetivo porque assumimos o sentimento feliz do desejo realizado. Os humores não são apenas o resultado das condições de nossa vida, eles também são as causas dessas condições. Em A Psicologia das Emoções, o professor Ribot escreve: uma ideia que é apenas uma ideia não produz nada e não faz nada, só age se for sentido, se for acompanhado de um estado efetivo, se despertar tendências, ou seja, elementos motores. A senhora da história a seguir sentiu com tanto sucesso a sensação de seu desejo realizado que fez de seu humor o personagem da noite, congelado em um sonho delicioso. A maioria de nós lê e adora contos de fadas, mas todos sabemos que as histórias de riquezas improváveis e boa sorte são para o deleite dos mais jovens. Vivemos em uma época que não acredita em fábulas nem em mágica e, no entanto, tudo o que eu poderia desejar em meus devaneios mais loucos me foi dado pelo simples uso do que você ensina, que imaginar cria realidade e que sentirem é o segredo da imaginação. Na época em que essa coisa maravilhosa aconteceu comigo, eu estava desempregado e não tinha família a quem recorrer para me sustentar. Precisava de quase tudo. Para encontrar um emprego decente, precisava de um carro para procurá-lo e, embora tivesse um carro, estava tão gasto que estava prestes a desmoronar. Eu estava com o aluguel atrasado, não tinha roupas adequadas para procurar um emprego, e hoje não é divertido para uma mulher de 55 anos se candidatar a um emprego de qualquer tipo. Minha conta bancária estava quase esgotada e não havia nenhum amigo para quem eu poderia virar. Mas eu assisti às suas palestras por quase um ano e meu desespero me obrigou a colocar minha imaginação à prova. Na verdade, eu não tinha nada a perder. Era natural para mim, suponho, começar imaginando-me tendo tudo de que precisava. Mas eu precisava de tantas coisas em tão pouco tempo que me senti exausto quando finalmente terminei a lista e, nessa época, estava tão nervoso que não conseguia dormir. Numa noite de palestra, ouvi você falar de um artista que capturou um sentimento, ou em palavra, como você chamou, de não é maravilhoso, em sua experiência pessoal. Comecei a aplicar essa ideia ao meu caso. Em vez de pensar e imaginar cada artigo de que precisava, tentei capturar a sensação de que algo maravilhoso estava acontecendo comigo, não amanhã, não na próxima semana, mas agora. Eu dizia várias vezes para mim mesmo enquanto adormecia: não é maravilhoso. Algo maravilhoso está acontecendo comigo agora. E, ao adormecer, me sentiria da maneira que esperaria me sentir nessas circunstâncias. Nosso conhecido em comum que trouxe o cheque para mim o conheceu por acaso durante a viagem a Nova York no mês passado. Durante a conversa falaram de mim, e por motivos que desconheço, pois até hoje não tive notícias dele pessoalmente e nunca tentei contatá-lo, esse velho amigo decidiu dividir comigo uma parte de sua grande riqueza. Nos 2 anos seguintes, do escritório de seu advogado, recebi cheques mensais tão generosos que não apenas cobriam todas as necessidades da vida diária, mas sobravam muito para todas as coisas adoráveis da vida, e um carro, roupas, um apartamento espaçoso, e o melhor de tudo, sem necessidade de ganhar meu pão diário. No mês passado recebi uma carta e alguns papéis legais a serem assinados que fornecem a continuação desta renda mensal pelo resto da minha vida natural, TK. Se o tolo persistisse em sua loucura, ele se tornaria sábio. William Blake. Sam Winston nos convida a agir com base na suposição de que já possuímos aquilo que procuramos, para assumir uma virtude, se não a tivermos. Hamlet de William Shakespeare. Não é este o segredo dos milagres? Assim, o paralítico foi instruído a se levantar,
pegar sua cama e andar, agir mentalmente como se estivesse curado. Mateus 9 versículo 1, 8, Marcos 2 versículo 1, 13, Lucas 5 versículo 18, 25, João 5 versículo 1, 17, e quando as ações de sua imaginação correspondiam às ações que ele executaria fisicamente se fosse curado, ele foi curado. Esta é uma história sobre a qual alguns podem dizer que teria acontecido de qualquer maneira, mas aqueles que a lerem com atenção encontrarão espaço para se perguntar. Ela começa há 1 ano, quando saí de Los Angeles para visitar minha filha em São Francisco. Em vez do indivíduo de natureza feliz que ela sempre foi, eu a encontrei em profunda angústia. Sem saber a causa de sua angústia e sem querer perguntar, esperei até que ela me dissesse que estava com grandes problemas financeiros e deveria ter $3.000 imediatamente. Não sou uma mulher pobre, mas não tinha muito dinheiro que pudesse colocar em minhas mãos tão rapidamente. Conhecendo minha filha, sabia que ela não aceitaria de qualquer maneira. Ofereci-me para emprestar o dinheiro para ela, mas ela recusou e, em vez disso, pediu-me para ajudá-la do meu jeito. Ela quis dizer usando minha imaginação, pois eu sempre lhe contei sobre seus ensinamentos e algumas de minhas palavras devem ter atingido seu alvo. Eu imediatamente concordei com este plano com a condição de que ela me ajudaria a ajudá-la. Decidimos uma cena imaginária que poderíamos praticar que envolvia em verem dinheiro vindo de todos os lugares para ela. Sentimos que o dinheiro estava fluindo em sua direção de todos os cantos, até que ela estava no meio de um mar de dinheiro, mas sempre fizemos isso com o sentimento de alegria em para todos os envolvidos e não pensávamos em meios, apenas felicidade para todos. A ideia pareceu pegar fogo com ela. E sei que ela foi a responsável pelo que aconteceu alguns dias depois. Ela certamente foi transformada de volta ao humor feliz e confiante que era natural para ela, embora não houvesse nenhuma evidência de qualquer dinheiro real entrando na época. Parti para voltar para casa no Oriente. Quando cheguei em casa, liguei para minha mãe, uma adorável jovem de 91 anos, que imediatamente me pediu para ir vê-la. Eu queria um dia de descanso, mas ela não podia esperar, tinha que ser agora. Claro que fui, e depois de me cumprimentar, ela me entregou um cheque de $3.000 em nome de minha filha. Antes que eu pudesse falar, ela me entregou 3 cheques adicionais totalizando $1.500 feitos em favor dos filhos de minha filha. Seu motivo? Ela explicou que havia decidido repentinamente no dia anterior dar o que tinha em dinheiro para aqueles que ela amou enquanto ainda estava aqui para saber da felicidade deles em recebê-lo. Teria acontecido de qualquer maneira? Não assim. Não poucos dias depois da necessidade frenética de minha filha e, em seguida, sua transformação repentina em um estado de alegria. Sei que seu ato imaginal causou essa mudança maravilhosa, trazendo não apenas grande alegria para o receptor, mas também para o doador. PS. Quase esqueci de acrescentar que entre os cheques tão generosamente dados, havia um para mim também, de $3.000, MB. As oportunidades ilimitadas abertas ao reconhecer a mudança do foco da imaginação estão além da medida. Não há limites. O drama da vida é uma atividade imaginal na qual fazemos acontecer por nossos humores, e não por nossos atos físicos. Os humores guiam todos tão habilmente em direção ao que eles afirmam, pode-se dizer que eles criam as circunstâncias da vida e ditam os eventos. O estado de espírito do desejo realizado é a maré alta que nos tira facilmente da barra dos sentidos onde geralmente ficamos presos. Se estivermos conscientes do estado de espírito e conhecermos esse segredo da imaginação, podemos anunciar que tudo o que nosso estado de espírito afirma acontecerá. A história a seguir é de uma mãe que conseguiu manter um humor aparentemente abrincalhão com resultados surpreendentes. Certamente você já ouviu o conto da Encarrosa sobre verrugas, que, se uma verruga for comprada, ela desaparecerá. Conheço essa história desde a infância, mas só depois de ouvir suas palestras é que percebi a verdade escondida no velho conto. Meu filho, um rapaz de 10 anos, tinha muitas verrugas grandes e feias nas pernas, causando uma irritação que o atormentava há anos.
Decidi que meu insight repentino poderia ser usado a seu favor. Um menino tem muita fé em sua mãe como regra, então perguntei a ele se ele gostaria de se livrar de suas verrugas. Ele disse rapidamente, sim, mas ele não queria ir a um médico. Eu pedi a ele para jogar um joguinho comigo, que eu pagaria a ele uma quantia em dinheiro por cada verruga. Isso lhe convinha, ele disse, ele não via como poderia perder. Chegamos a um preço justo, pensou ele, e aí eu disse. Agora, estou pagando um bom dinheiro por essas verrugas, eles não pertencem mais a você. Você nunca fica com a propriedade de outra pessoa, então não pode mais ficar com essas verrugas. Eles vão desaparecer. Pode levar um dia, 2 dias ou um mês, mas lembre-se que eu os comprei e eles me pertencem. Meu filho ficou encantado com o nosso jogo e os resultados parecem algo lido em velhos livros mofados de magia. Mas, acredite, em 10 dias as verrugas começaram a desaparecer e, ao final de um mês, todas as verrugas de seu corpo desapareceram completamente. Há uma sequência para esta história porque comprei verrugas de muitas pessoas. Eles também acharam muito divertido e aceitaram meus 5, 7 ou 10 centavos por verruga. Em cada caso, a verruga desapareceu, mas realmente, apenas uma pessoa acredita em mim quando digo a ela que sua imaginação, sozinha, tirou as verrugas. Essa pessoa é meu filho, J.R. O homem imaginando-se em um estado de espírito assume para si os resultados do estado de espírito. Se ele não se imaginar no estado de espírito, estará sempre livre do resultado. O grande místico irlandês, A.E. George William Russell, escreveu em A The Candle of Vision. Tomei consciência de um rápido eco ou resposta aos meus próprios humores em circunstâncias que até então pareciam imutáveis em sua indiferença. Mas o homem não precisa esperar pelo surgimento de novos humores em si mesmo, ele pode criar humores felizes à vontade.